Podeis assentar. Eu vou estar lendo os pedidos de oração, mas antes de ler o pedido de oração, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que eu tive ontem. Eu estou passando uns dias bem difíceis, né? Alguns irmãos da igreja sabem que eu perdi um primo recentemente. E estava difícil até para orar, bem difícil. E as minhas amigas me chamaram e falaram: Fê, a gente precisa orar por você. E ontem me ligaram de chamada de vídeo. E como foi restaurador ouvir aquela oração. E como Deus me curou. E como Deus me trouxe ânimo, me trouxe vontade para querer de novo. Porque, às vezes, irmãos, as nossas lutas elas são tão difíceis, que a gente não tem nem forças para orar. E aí você vê lá os pedidos de oração, aí você fala: não vou colocar meu pedido ali, não. Às vezes a gente fica até com vergonha de colocar, né, o pedido da gente. Mas nós somos fortalecidos nesse momento. Como foi importante para mim elas pegarem na minha mão e falar: vamos orar. E aí já fomos orar, já era quase 10 horas da noite, quando todo mundo terminou os seus afazeres, porque todo mundo aqui é ocupado. Ninguém aqui é desocupado. E foi nós que o Senhor chamou. Então, se hoje a gente tem essa lista de pedidos de oração, é porque o Senhor confia em cada um que está aqui hoje, que vai junto interceder por uma causa, talvez de uma pessoa que não está nem com forças para orar. Então, eu vou estar lendo os pedidos. Eu já estava lendo, eu vi que tem bastante área relacionada à saúde e também à saúde mental, né? A gente, às vezes, cuida bastante do corpo, das nossas coisas e esquece das nossas emoções. E as nossas emoções, elas são importantes. A irmã Terezinha, a irmã Gisele, a irmã Alaides, a irmã Flora e o irmão Floriano pedem oração por saúde. O pastor Yamando, gratidão pelas bênçãos recebidas. A irmã Marlene Marques, gratidão pelas bênçãos recebidas. A irmã Dora pede por saúde do seu cunhado Batista. A igreja já tem orado, né? E hoje mesmo ela colocou no grupo de oração, pedindo que reforçássemos as orações. A irmã Naí, gratidão ao Senhor pelas bênçãos e pede oração pela sua filha Nayara, que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã às 8 horas da manhã. A irmã Cidinha pede pela vida do seu filho Matias, resoluções a tomar, e pelo seu netinho Lucas. A irmã Aparecidinha pede oração pela sua amiga, ela já foi da igreja, é Etelvina, e ela está no hospital com leucemia. A irmã Lília pede oração pelas empresas, pelos grupos de funcionário, para que haja harmonia e comprometimento, por 60 novos clientes, pela cirurgia do seu pai e pela sua irmã, para que saia tudo conforme a vontade de Deus. A irmã Edilene pede oração por toda a família, por saúde mental, física e espiritual e financeira, e pelo um tratamento de CA de sua amiga Evângela. A Franciele pede por saúde física, mental para sua família, o irmão Wagner pela conversão da sua família, o irmão Célio por causa nas justiças, o irmão Deni e a família, gratidão pelas bênçãos recebidas, por saúde e proteção da família. A irmã Andressa pede oração por saúde familiar, vida espiritual e para Deus continuar sustentando em seu trabalho. E a irmã Nilce, gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pela recuperação da sua mãe na cirurgia, e pede por ela e pela sua mãe, por saúde física, mental e espiritual, por família, trabalho e clientes. Então, esse é o momento de você orar. Se você sentir à vontade, se ajoelhe. Se você sentir à vontade, fique em pé, erga suas mãos, levante um clamor. O Senhor confiou em nós. Assim como ontem eu recebi o renovo através da oração, que hoje nós possamos ser renovo na vida dessas pessoas que estão precisando. E nas nossas vidas também, nós precisamos estar renovados para ajudar os outros. E mesmo na nossa fragilidade, nós também podemos ajudar. Talvez você pense: mas a minha oração, eu aqui quase que nem sei orar. O Senhor confia em você. O Senhor te chamou. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações, que cura as nossas feridas, que trata as dores, ó Pai, do nosso coração.
as dores da nossa alma. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é quem nos sustenta, Pai. E o Senhor tem usado pessoas para nos sustentar, Pai, pessoas para estar orando, estar compartilhando, ó Deus, os seus testemunhos, ó Pai, porque os testemunhos também alimentam as nossas almas, ó Pai, e nos dá um novo ânimo para seguir em frente, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu a nossa igreja neste dia, neste horário. O Senhor já sabia quem ia estar aqui, quem ia assistir e quem seriam os intercessores nesse momento, ó Pai. Nós clamamos nesse momento, ó Deus, em especial, por todos os pedidos, ó Deus, de oração, ó Deus, por saúde. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, que operou tantos milagres enquanto estava aqui, que continua operando, ó Deus. Se nós formos parar, ó Deus, para falar quantas coisas o Senhor tem operado em nossas vidas, nós passaríamos horas e horas, ó Deus, declarando vida em nós. Pai, mas também, ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, que nessa hora o Senhor os sustente, ó Deus, com a sua destra. O Senhor seja a força que eles precisam. Ó Deus, que eles ouçam respostas vindo direta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oramos também pelo cunhado da irmã Dora, Pai, o Batista. Em nome de Jesus, Deus, para ti nada é impossível. A única palavra de vida vem do Senhor. E a última palavra vem do Senhor. E nós, como igreja, nesta hora, levantamos um clamor, ó Deus, pela vida do teu filho, que acima de tudo a tua vontade, ó Deus, permaneça. Que o Senhor também, Deus, venha estar dando sustento, ó Deus, aos teus familiares, ó Pai. Palavras, ó Deus, de consolo aos seus corações e de ânimo, ó Deus, para prosseguir. Nós cremos no Deus da cura, no Deus do milagre, e nós sabemos que o Senhor faz, Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, que do alto da cabeça, Pai, a planta dos pés, cada um que esteja precisando, Deus, de restauração física, Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Deus, nós cremos no poder da oração. Nós também queremos orar, Pai, pelos pedidos, ó Deus, por saúde mental, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que somos constantemente atacados, ó Deus, nessa área, uma área que nós ainda não aprendemos, Deus, a descansar e confiar em Ti. Mas que em nome de Jesus, todas as vozes que tentam silenciar a voz que vem do céu, todas as vozes que tentam embaraçar os nossos pensamentos, que tentam nos enfraquecer, que falam coisas, ó Pai, que muitas vezes nós queremos acreditar, sejam silenciadas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, Pai, nós somos geração eleita, Pai, o Senhor nos escolheu, ó Deus, e o Senhor tem um propósito com cada um aqui presente, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer, ó Deus, nessas áreas. Aqueles irmãos, ó Pai, que têm passado por batalhas, ó Deus, nesta área. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, fortalece os teus filhos através da palavra, através dos louvores, através da comunhão, ó Pai. Levante pessoas, Deus, que sejam sensíveis, Deus, a essa voz e a entregar palavras de encorajamento, Pai, nessa geração. Em nome de Jesus, Pai, nós também queremos orar pelos pedidos de causa na justiça, Pai. O Senhor tem o controle absoluto sobre tudo, Pai. Que tudo aquilo, ó Pai, que está, ó Deus, na mão dos homens, ó Deus, que seja efetuada a Tua justiça, Deus, e o Teu querer. Também nós queremos agradecer, Deus, todos os pedidos de gratidão, ó Deus, por tantas bênçãos recebidas, Pai. Como diz o louvor, que se nós fôssemos contar quantas bênçãos, seriam muitas bênçãos. E nós te agradecemos pela sua bondade, a sua misericórdia para conosco, o teu sustento diário, Deus, o pão de cada dia que o Senhor tem providenciado na vida dos teus filhos. Ó Deus, mesmo vivendo, ó Deus,
um ano difícil, ó Pai, a economia subindo, o Senhor tem sustentado, Deus, o Senhor tem mandado o pão de cada dia para cada um dos teus filhos. Aqueles que não têm, o Senhor tem levantado pessoas, Deus, para suprir as necessidades. E nos usa também, Deus, para suprir a necessidade dos teus filhos, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai, em nossas vidas. Ó Pai, que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Que nessa noite, Deus, a palavra que vem ao nosso coração seja uma palavra, Deus, que venha nos encorajar a oferecer algo a mais ao Senhor, a servir a mais ao Senhor. Abençoamos também, Deus, nesse momento, Pai, a vida do pastor que estará trazendo essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado da vida do teu servo, o Senhor tem fortalecido a vida da Eliette, Pai. Que esse casal pastoral, Deus, continue sendo resposta de oração nessa geração, por onde eles forem, Deus, anunciando o teu nome, ó Pai, e a tua palavra, e sendo testemunho dos milagres de Deus. Nós oramos, Deus, e agradecemos por esse dia, por essa noite, que o nosso restante de semana, Pai, sejam em paz, ó Deus, e que nós possamos, Deus, confiar e entregar a Ti, ó Deus, tudo quem tem tirado a nossa paz. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. Assim diz a palavra do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos. Pai amado, a tua palavra é maravilhosa. Queremos, Senhor, louvar o teu nome por tua bondade e misericórdia. Senhor Deus, em nome de Cristo, que o Senhor instrua os nossos corações na tua verdade que é eterna, que é viva, que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra rema possa fazer vida em nós e gerar transformação no nosso ser, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos para o louvor da tua glória, Senhor. Seja com cada irmão e irmã que nos ouve nesta noite e que a tua palavra maravilhosa melhore os nossos lares, as nossas amizades e a comunhão entre os irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, né? E o tema do estudo essa noite é a importância da comunhão. Vamos trabalhar durante esse ano, irmãos, o tema da comunhão. E eu creio que vai ser de grande valia para as nossas vidas, tá? Um dos temas a ser trabalhado esse ano será comunhão. E aí é muito bom e necessário nós trazermos para a nossa reflexão nesse início de ano a excelência do amor fraternal. É um salmo escrito pelo rei Davi, conhecido como o Cântico dos Degraus. Eles eram lidos enquanto se subia ao monte, ao templo, melhor dizendo, para adorar o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que quando nos relacionamentos, seja no lar, no trabalho, na família, na igreja, se não há uma comunhão, se não há união, acontece desavenças, acontece discórdias, coisas vão surgindo que vão atrapalhando o andamento das relações interpessoais. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O primeiro ponto do estudo é esse: a comunhão é boa e agradável. Esses termos utilizados, boa e agradável,
é, na verdade, um convite a percebermos se a gente está bem ou não nas nossas relações, boa e agradável. A temperatura lá fora está boa e agradável ou está quente? E muito. A gente ligou os ar-condicionados quando chegou aqui, meu amigo, a gente passou quase 1 hora se abanando mais do que tudo, para ver se o bicho esfriava e nada, mas demorou quase 1 hora para esfriar a igreja toda. Porque não estava agradável. A temperatura, a gente sabe se está ou não agradável. O tempero na comida, a gente observa se está bom e agradável, se está faltando ou se está excedendo. Eu não sei quantos já viram que tem umas feijoadas de igreja por aí afora, que às vezes o pessoal diz, venha para cá e compra a nossa feijoada para ajudar a comprar as cadeiras. Aí é R$10 a feijoada, é só o caldo. Você bebe o caldo da feijoada, que não dá para comer muita coisa, que é só o caldo, salgada que só, você passa o resto do dia bebendo água, a semana toda, uma sede que dá. Viu que pesou na mão o sal, e fica diferente. Não é diferente, meus irmãos, no relacionamento da comunhão na igreja. Na comunhão, repete comigo, na comunhão, há união. A união, meus queridos, é necessário para uma comunhão acontecer. Porque se há desunião, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou, em uma casa dividida, o reino não subsistirá. Inclusive, é um dos pressupostos de filosofias humanas aí fora, que para conquistar é preciso dividir. Para conquistar é preciso dividir o marido da mulher. Eu já escutei uma vez uma pessoa chegar e dizer para Eliette, você e o pastor são muito unidos, a gente não consegue entrar no meio de vocês. Oxe, Eliette deu louvor, oxe, você quer o que se metendo no meio da gente? Mas é cada presepada, meu amigo. Irmãos, é pessoas que o fato de muitas vezes estar em um lugar não significa que seja de Deus. A gente tem que vigiar, sim ou não? Sabe, eu e você precisamos vigiar com as relações que a gente tem, com amizades que a gente tem, com pessoas que entram na nossa casa, porque a comunhão tem que ser boa e agradável. Pessoas unidas no mesmo espaço, significa isso, união. Pessoas unidas no mesmo espaço, mas também pessoas unidas com um propósito. Eu estava conversando com o pastor Leon Dilmo, que é aqui da Assembleia de Deus. Ele falou que quando caiu o telhado lá, depois daquela tempestade, ele disse que mais ou menos 70 homens da igreja se reuniram. Tinha advogado, médico, tinha irmãos mais simples, todo mundo, carrinho de mão, pegando, recolhendo tudo que estava lá dentro para poder limpar a igreja, tudo em união, para ir resgatando e restaurando as coisas, limpando, porque o teto cedeu do templo, ali da Catedral da Assembleia. Porque quando todos se juntam com um propósito, tudo fica mais fácil e mais leve, é ou não é? Se você vai fazer uma mudança e algumas pessoas ajudam, fica mais fácil, fica mais leve. Agora, se você quer fazer sozinho, fica pesado e cansativo. Irmãos, a caminhada cristã é uma caminhada, eu pergunto a vocês, curta, média ou longa? É tão longa que leva a vida inteira. Nessa caminhada a gente cansa ou não? Desanima ou não? Dá vontade de sumir ou não? Dá vontade de, tem dia que você acorda querendo, Jesus me arrebate hoje. No outro dia, de novo, Senhor. Tem dia que você está cansado e quer que pare, mas é uma jornada, é uma maratona. E aí, nessa caminhada de vida cristã, eu tenho que me perguntar. Por exemplo, domingo passado a gente já estava na cidade e eu fui pregar no aniversário lá da nossa congregação em Planaltina. Após o culto eu estava conversando com o pastor Charles. E o pastor falou, pastor Amandro, deixa eu só retomar o raciocínio aqui, peraí. Estava conversando com o pastor Charles e ele estava falando para mim que, pastor Amanda, eu não liguei nesse mês de novembro,
nem de dezembro agora, porque eu entendo o seguinte: se eu sou chamado para ser líder e resolver um problema, farei de tudo para resolver o problema e não gerar problema nunca. É para resolver. Se eu não der conta de resolver, eu peço ajuda, mas gerar problema eu não vou. Eu não pedi ajuda porque eu consegui resolver, mas o Senhor nunca vai me ver fazer problema. Nunca vai me ver gerar problema. Isso não é bênção? Eu tenho que ser um resolvedor de problema, não um fazedor. Quem concorda, diga amém, ajuda aí. Eu tenho que ser o solucionador da questão, meu irmão. Eu é que tenho que ser, você tem que ser, a gente tem que ser a bênção no lugar. E aí o que é que acontece, meus queridos? Se é agradável, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Se é agradável, não há exposição. Alguém erra no meio do corpo de Cristo, a gente não deve expor a pessoa. Fui membro de uma igreja lá em Pernambuco, e uma vez uma jovem engravidou, não era casada, engravidou, e aí pediu perdão à igreja. Sentiu vontade de ir na frente da igreja, numa escola bíblica, e pedir perdão à igreja. Ela mesma quis ir lá na frente e expôs a vida dela e pediu perdão à igreja. Graças a Deus, os irmãos perdoaram, ajudaram em tudo que podia e vida que segue. Significa que se a pessoa perdoou, se a igreja perdoou, está cobertando pecado? Não, irmão. Agora, óbvio, se a pessoa está numa liderança, alguma coisa, fez algo, a gente faz o quê? Não, dá uma afastada da liderança, vamos cuidar, vamos tratar. Mas não precisa expor, porque isso não é agradável. O agradável para Deus, num caso desse, é você cuidar, é você acolher, é você ajudar, estender a mão para socorrer. Se é agradável, também não há, repete comigo, acusação. Não há acusação, porque se houver acusação, a gente está fazendo o papel do acusador. Como é o nome de acusador em grego? Diabo. Entendeu? Então, diabo é o acusador em grego. Então, meu irmão, se eu vou querer acusar alguém do pecado da pessoa, eu posso estar fazendo um papel que não me é devido. Não entra no mérito de julgamento, mas de acusação. Acusação que gera humilhação. Não nos cabe querer humilhar a pessoa, um irmão ou irmã, que infringem algum erro. Até porque podia ser eu. A Bíblia diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Né? Então, o tema desse ano a gente vai trabalhar reconciliação e comunhão. E aí, quando a gente entende que a comunhão é boa e agradável, a gente não vê a hora de chegar logo o domingo para a gente estar junto. A gente não vê a hora de chegar a quarta-feira para ter ali o junta caneca antes do culto, para a gente comer ali pelo menos uns 15 pão de queijo para encher logo o bucho, 2 rodas de bolo, 8 litros de café. Porque tem irmão que parece, né? É top, a gente já vai estar na comunhão, é bom demais. A gente não vê a hora de se reunir novamente, porque é bom. Não é bom? Você gosta de estar junto com os irmãos? Então, essa comunhão que vai levar a vida inteira tem que ser agradável. E aí, eu tenho que fazer de tudo para que as pessoas vejam Cristo em mim, não porque sou eu, mas porque Ele é que tem que habitar em mim. Eu sou sal e luz. Nunca foi, eu escutei isso essa semana, eu conversando com o irmão Darlan. Nunca foi tão fácil ser luz, mas a luz nunca incomodou tanto as trevas. E aí a gente tem que entender, muitas vezes vai incomodar você vai incomodar às vezes um lugar porque você é luz. Só o fato de você ser luz, você não fez nada de mal.
Mas aí você tem que ter o discernimento da parte de Deus, de saber que aquilo ali já é outra questão. Não é que você está sendo desagradável, não é que você está sendo uma pessoa ruim. É porque o ambiente é repulsivo com relação à nossa presença, à presença do cristão. Som. Vamos lá, continuar aqui, né? O que é que acontece? Se é agradável, repete comigo, não há exposição, não há acusação, não há humilhação. Mário Sérgio Cortella, um dos maiores pensadores da atualidade, e ele é cristão, ele disse algo muito interessante outro dia. Ele disse assim: corrige-se no privado, elogia-se em público. Liguei para o Painho, irmão Célio, esses dias, estava conversando com ele. Painho, eu não lembro o que foi que eu falei de errado, o português, né? Mas para variar eu tinha falado de errado. Tipo, a gente fomos. Uma coisa bem que dói. Ele, meu filho, não é a gente fomos, é a gente foi. Eu, não, pai, toda vez que eu estou ligando, o senhor está me corrigindo. Mas eu estou lhe corrigindo no privado, eu não estou lhe humilhando não, meu filho. Eu sei, pai. Mas é porque dói. Dói o ouvido de quem ouve, dói o ouvido de quem é corrigido, né? Mas você já viu como é melhor quando a gente é corrigido no privado? Quando alguém chegou, teve tal coisa que foi errado. É ou não é? Pode deixar correr, viu, meu amigo? Pode deixar. Isso, é isso aí. Bota para moer. Eu der 2 voltas dessa, eu caio tonto. Eu já estou tonto, só de olhar, pode ficar de boa, fica tranquilo. Então, o que é que acontece? A gente deve corrigir alguém no privado, mas em público elogia. Deve elogiar a pessoa. Se é para expor em coisa boa, elogiando. Mas fez algo errado, chama no cantinho e corrige em amor. Não é para matar ninguém. Não é verdade? Quem concorda em nome de Jesus, irmãos? Então isso faz com que a gente tenha a medida do amor do próprio Cristo Jesus. Mas vamos lá. Coisas que impedem a comunhão, que seria no caso o oposto da boa e agradável. São coisas ruins e desagradáveis. Coisas ruins e desagradáveis. Vamos ler Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. Ruins e desagradáveis. Quem encontrar pode ler, tá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ruins e desagradáveis. Uma coisa ruim e desagradável é o quê? Ser ouvinte e não praticante. Se eu sou apenas ouvinte, mas eu não pratico, eu estou me enganando. A Bíblia está dizendo aqui, enganando-vos a vós mesmos. Não é verdade? É isso aí, cara. Então,
enganando-me a mim mesmo. Eu tenho que ser praticante. Inclusive, a Bíblia fala que quem ensina vai ser cobrado de forma diferente. E muito pior. É pesado, meu amigo. Vocês já viram que todo domingo, quando eu vou pregar ali, eu fico todo suado. Parece que levei um banho. Medo, nervosismo, junta tudo, viu? Se Deus quiser mandar um foguete lá do céu, meu filho, era uma vez um pastorzinho acular. Porque é responsabilidade. Porque eu tenho que estar vivendo o que eu estou pregando. E quantas vezes alguém, eu não sei, teve uma irmã que mandou para mim, pastor, eu vim para o culto para receber uma palavra do céu, eu recebi, foi isso aqui, uma surra. Aí mostrou lá um boneco apanhando, mas eu ri demais. Mas antes de bater, nós apanhou tanto, irmão, misericórdia. A gente só passou adiante a mensagem que esmagou a gente. Não é verdade? A gente que prega sabe disso. E aí o que é que acontece, irmãos? Eu tenho que ser ouvinte e praticante. Caso contrário, eu vou ser ruim e desagradável. Eu vou estar falando uma coisa que eu não vivo. E acredite, todo mundo vê. Todo mundo vê. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Quem encontrar, lê para nós, por favor. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, algo que é ruim e desagradável na comunhão é o egoísmo. Eu só penso em mim. Eu só olho para mim, eu só importo comigo, eu não ajudo ninguém. Uma vez eu estive numa igreja onde o irmão dava carona ou para 2 pessoas ou para ninguém. Sabe por quê? Porque se desse para uma pessoa, estava ele e a mulher, se desse para uma pessoa, desbalanceava o carro e ia comer mais um pneu. Tu acredita nisso? Não, sério. Se a pessoa fosse do outro lado, desbalanceava o outro lado. Então tinha que ser ou 2 pessoas para ficar 4, ou nada feito. E se fosse 5, não podia forçar o carro para dentro. Isso é, no mínimo, é desagradável. Eu não sei nem como é que se classifica uma coisa dessa, não. É um egoísmo, sim ou não? Meu irmão, você não poder dar uma carona para a pessoa, porque não, vai desbalancear o carro. Meu carro, às vezes, ele está meio assim, é o meu peso mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um toco nele assim, para ver se o bicho não arreia. Mas, a pessoa que é egoísta, ela vai ser ruim e muitas vezes desagradável. Alguns últimos domingos, eu fiquei em pé, bem ali no canto, porque estava cheio o banco. Estava cheio aqui. Eu disse, não tem problema não, meu amigo. Fica em pé, vou para outro lugar, sento na escada, não tem isso não. Mas tem gente que às vezes não levanta para dar lugar para um visitante, para alguém. Isso é uma coisa tão simples, mas faz diferença para quem é recebido, sim ou não? Eu estou falando da coisa mínima, irmão. Da mais simplória possível. Mas olha, a nossa vida cristã, ela está sendo assistida todos os dias pelas pessoas que convivem com a gente. As pessoas estão vendo se a gente é de Jesus ou não. Querendo ou não, estão julgando. Querendo ou não, estão julgando. Mas olha, outra coisa ruim e agradável, e desagradável, perdão, ruim e desagradável. Tem coisa ruim e agradável? Não sei. Falta de amor. 1 Coríntios, não, deixa eu ver. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Alguém quer ler para a gente? Amados, todos juntos, vamos lá? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você está vendo?
amados, amemo-nos uns aos outros. Contexto de comunhão, contexto de igreja, contexto de família, porque a igreja é a união de todas as famílias. Então, quando a gente faz assim, as pessoas se sentem bem em estar juntos. Quando a gente assim age, como fica agradável, mas a falta de amor torna um ambiente às vezes repulsivo, de pessoas que querem medir o outro como se fosse mais do que as pessoas são em si. Mas tem outra coisa que é ruim e desagradável, falta de compromisso. Aí essa aqui puxa a gente para a autorresponsabilidade. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, 27. Todos juntos. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A falta do compromisso vai prejudicar, acima de tudo, a mim. Se eu não tomar minha cruz, eu não serei discípulo. Se você não tomar sua cruz, você não será discípulo. Está aqui, ó. Então, isso é ruim, isso é desagradável, principalmente para você mesmo, para mim mesmo. O apóstolo Paulo fala, o que vai adiantar eu ganhar muitos para o Senhor e naquele dia, grande dia, ser eu reprovado. Misericórdia, hein? Eu gostei de um videozinho que postaram na internet. Sabe aquele gostar, que é ruim, mas é bom, que faz você refletir, mas dá vontade de chorar? Aí ele, tá aí uma coisa difícil que eu inventei foi de ser crente. Não pode beber, não pode fumar, não pode assistir televisão, não pode pecar, não pode torcer, não pode jogar na loteria, não pode fazer nada de errado e ainda está arriscado de ir para o inferno. Misericórdia, que fé é essa, meu amigo? Meu Deus do céu, não pode nada. Não é possível. Mas olha, a falta do compromisso é uma coisa muito séria no meio, não só da igreja, mas da nossa própria geração. Da própria geração da atualidade. E todos nós estamos inseridos nessa geração de hoje em dia. Poucas pessoas querem ser pastores, poucas pessoas querem ser missionários, poucas pessoas querem assumir funções de liderança nas igrejas, poucas pessoas querem evangelizar, poucas pessoas querem testemunhar. Você está vendo que eu estou falando só de pastor e de liderança que cuida da igreja toda, não. Irmãos, evangelizar é função de todo cristão. Trabalhar na igreja é função de todo cristão. Viver o evangelho lá na escola, no trabalho, na faculdade, na rua e em casa, é de todo cristão. Quem é cristão aqui? Em nome de Jesus. Então é uma função particular. E aí a gente observa e olha para a Bíblia, falta de compromisso. Se eu não carregar minha cruz, eu não serei discípulo. Misericórdia. Pode falar para Deus, Deus me ajuda aí, porque eu sozinho não dou conta não. Então são coisas ruins e desagradáveis que podem atrapalhar a comunhão da igreja e muitas vezes a reconciliação daqueles que estavam afastados e querem voltar. Então nós, meus queridos, precisamos ter essa percepção. Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho tido posturas que impedem a comunhão, até da minha própria parte, por ser egoísta, da parte dos outros? Porque às vezes a pessoa também pode ser mais reservada para se preservar, de tanto ter sofrido. Também tem isso. Mas muitas vezes o sofrimento que se passou pode servir de remédio para outras pessoas e ajudar elas a não serem alvo de abusadores da fé. Eu já recebi pessoas na nossa igreja, irmãos, que foram vítimas de abuso de fé de outros lugares. Gente que me ligava, pastor, eu posso fazer uma reunião na minha casa? Eu só acho que pago o teu IPTU, não sou eu. Não, meu irmão, reúne aí. Pastor, eu posso fazer? Não pode, meu irmão, faça a reunião, não tem problema não. Mas porque veio de um ambiente que tinha que pedir
autorização para saber se podia ir atrás de um emprego, se podia comprar uma roupa, se podia namorar. Não, aí não. Tem ambientes religiosos que oprimem tanto a fé das pessoas, manipulam tanto, que a pessoa tem que ter autorização do líder para saber com quem vai casar. É o líder quem diz com quem a pessoa vai casar. Isso é de Deus, irmão. De verdade, você acha que isso é de Deus? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Só o líder espiritual que vai dar conta de todo o rebanho. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Isso impede a pessoa de perguntar, pastor, perguntar pai, mãe, perguntar ao diácono, perguntar a alguém mais experiente, o que é que você acha dessa pessoa que eu estou namorando? Para ver se a pessoa conhece, se é um perfil bom, se é uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Não impede de pedir um conselho, mas de se impor uma obrigatoriedade de abuso espiritual, irmão, não é de Deus, não. A gente pastoreia com amor, na liberdade que cada um permite ser pastoreado. Imposto, não. Óbvio, o crente deve perguntar, pastor, estou querendo ir para tal congresso, o que é que o senhor acha? Aí o pastor vai dizer, vai saber, aquela linha de pensamento teológico ali é assim assado, cuidado com tal momento. Aquela lá não pode ir, é tranquilo. Outro, fica ligado em tal coisa. Por exemplo, existem acampamentos ou congressos, pessoal, que tem pessoas que fazem regressão, que é uma técnica psiquiátrica para a pessoa regredir até o útero, psiquiátrica, uma pessoa que estudou 6 anos de medicina, mais quase uns 8 anos de psiquiatria, para aplicar em consultório, e especificamente em casos extremos, para tentar trazer a pessoa à cura. Aí tem gente que marca um congresso de fim de ano, bota a pessoa para regredir. Isso é de Deus, é? Porque Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Deus vai restaurando, Deus vai dando força, Deus vai renovando a pessoa em nome de Jesus. Então, a gente precisa observar, irmãos, como está nosso compromisso, como está o nosso amor, se a gente está sendo egoísta ou não, se estamos sendo praticantes daquilo que a gente tem pregado e que a gente tem crido, em nome de Jesus. Mas olha, para finalizar o nosso estudo, a comunhão boa e agradável tem marcos. Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler esse texto aí. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, quem vive em comunhão deve incentivar ao amor. Incentivar o outro irmão. Não, vamos amar, vamos dar mais uma chance, vamos ajudar. Incentivar as boas obras. Vamos ajudar quem está precisando. Ver uma necessidade, tentar suprir aquela necessidade. Incentivar o encorajamento. Não desanima não desiste não, vamos lá. Já virou estatística do IBGE em 2024, já está em 26, né? Tem saído na estatística que os desigrejados no Brasil já passa de 4 milhões de pessoas. Dá quantas vezes a população de Formosa? 40 vezes a população de Formosa. É muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente angustiada, decepcionada. E são pessoas que Deus ama do mesmo jeito. E que nós podemos ajudá-las a voltar para a comunhão na igreja do Senhor. Porque a igreja tem dono que é Jesus Cristo, amém? Tem uma palavra que nos incentiva a comunhão e a reconciliação, amém?
E o desejo do Senhor, meus queridos, é o que diz o início do nosso estudo. Quão bom e quão suave é, e quão agradável é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus nos ajude a cada dia, né? A termos essa consideração de vivermos em comunhão, sermos agradáveis uns para com os outros. Uns para com os outros. Nos mínimos detalhes, ao visitar alguém, ao receber alguém vir até nós e a gente poder atendê-lo com atenção e com carinho, que nós sejamos o sorriso de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Bora ficar de pé, povo de Deus. Lembrando aos irmãos que nós teremos a ceia do Senhor, domingo que vem já, né, irmão? Domingo que vem já é? Já é domingo, Domingo que vem teremos ceia do Senhor, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Escola Bíblica às 9 horas da madrugada. Fala para quem está ao teu lado, acorda cedo, crente, bora para a igreja. Fale, pode falar, acorda para Jesus, porque você precisa estar na casa de God. É isso aí, tá certo? E vai ser bênção em nome de Jesus, domingo que vem, tá bom? Que Deus abençoe o restante da sua semana. Abraça quem está perto de você, fala para a pessoa aí, foi muito bom ter você aqui. Que esse restante de semana seja muito bom para você e sua família, em nome de Cristo. Para a nossa liderança aí, a gente vai estar postando o dia da nossa reunião de liderança, tá? Que a gente vai ter por esses dias, eu só estou alinhando com o pessoal de eventos. Aí eu vou avisar lá no grupo, tá bom? Estenda as mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Pai amado, foi maravilhoso adorarmos ao Teu nome, abençoa os nossos irmãos do Ministério de Louvor da nossa igreja, que sempre se esforçam para cantar louvores dignos do Teu nome e do Teu amor. Abençoa os nossos irmãos da multimídia e do som, que sempre estão com compromisso de na Tua casa dar o melhor deles, porque eles são missionários do Senhor através da tecnologia que alcança o mundo, Pai. Cuida deles e dos seus familiares. Abençoa, Pai amado, cada irmão que está aqui conosco, aqueles que também nos assistem pela live, que o Senhor visite cada casa, cada família, casamento, cada lar, cada sonho, cada plano e projeto, em nome de Jesus. Que o Teu nome sempre seja louvado e glorificado. Queremos te agradecer, Deus, por Tua palavra que é poderosa. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queremos, ó Deus, viver a Tua palavra e a Tua verdade para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz para casa, nos conceda uma noite de sono reparador, sereno e tranquilo em nome de Cristo, e que amanhã, na primeira hora do dia, assim que acordarmos, possamos buscar a Tua face, e como disse o pastor Billy Graham, montanhas serão lançadas nos mares. A Ti seja o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele é bom demais. Deus abençoe a todos.